Nós temos que gerar uma coisa que hoje não há, na minha lógica, que é uma democracia. Isto não é democracia coisa nenhuma. Não é? Porque nós temos sistemas políticos, não é só aqui, na Europa toda, temos sistemas políticos em que as pessoas elegem pessoas que saem de determinados diretórios muito circunscritos, que são dos chamados partidos políticos, não é? As pessoas elegem, eles vendem a mercadoria que querem entender nas campanhas eleitorais e voltam depois a fazer exatamente o contrário, como querem e entendem. Ora, se vocês pensarem em termos do direito civil, há uma coisa que se chama da representação. Eu, se nomear uma pessoa, um advogado, para me tratar de um determinado assunto da minha vida, eu dou-lhe plenos poderes naquele âmbito. E ele depois, se eu dizer, pá, você vai-me tratar da compra de um prédio ali na Baixa, ele, com certeza, não me vai desrespeitar e não me vai comprar uma vacaria em Trás-os-Montes. Ele não vai fazer isso, não pode. E estes tipos, objetivamente, fazem coisas deste género. Em termos estritamente políticos, as pessoas, quando vão a eleições, elegem um determinado partido ou uma coligação, seja lá o que for, baseado num projeto eleitoral. Portanto, as pessoas, em termos muito formais, atribuem a Cascavalheiros um mandato, a um contrato de mandato. E, portanto, o mandato é assim, eu vou mandatar aquele sujeito para exercer determinadas coisas, para fazer um hospital, para fazer uma escola, seja lá o que for. Não é? E, portanto, não é para ele depois, absolutamente ao invés, me vir à carteira, a sacar-me de impostos, pôr-me no desemprego, reduzir as condições de acesso à saúde e à educação. Isto é tudo alterado. Portanto, não há legitimidade absolutamente nenhuma hoje dos regimes políticos. E agora, quando vocês pensam na história da dívida, não é? Posso passar à malfadada dívida, que hoje, apesar de tudo, falou-se pouco aqui assim. Quando passamos à história da dívida, o que é que acontece? Isto em termos de legitimidade. A função de qualquer governo é a satisfação das necessidades coletivas das pessoas. Eles não têm que se preocupar com a cor da minha escova de dentes. Eu despejo e não é essa a função deles. Agora, têm que se preocupar com a satisfação das necessidades coletivas do pessoal. Não é? Agora, se eles, às vezes três, borrifam-se completamente na satisfação das nossas necessidades para pagar ao capital financeiro, como é que é? Eles estão, objetivamente, a fugir e a perder legitimidade. Para mais, eles, ao fazerem isso, eles submetem-se, subalternizam-se completamente em relação ao capital financeiro global, borrifando-se nas pessoas. Portanto, há aqui um divórcio total e absoluto, que urge naturalmente pensar, e daí vamos sempre parar no mesmo. Temos que mudar radicalmente toda esta engrenagem. E, portanto, para evitarmos que a robotização e a tecnologia, etc., nos coloque a nós ou no desemprego ou como excedentes a caminho do genocídio, não é? Só há uma solução. É não só a democracia política, mas modelos de autogestão. Porque não pode ser um cavalheiro só por facto de se dizer que é patrão, que decide, pronto, eu tenho que encolher os custos, não sei o que, tu não és necessário, vais para o olho da rua. Quer dizer, as pessoas não podem ser tratadas como coisas. Não podem ser tratadas como objetos. Portanto, reparem, hoje, não é só hoje, a lógica do capitalismo é equiparar as pessoas a matérias-primas. Pronto, sei lá, é exatamente a mesma lógica. São bens de produção, exatamente. Aliás, eles até fazem uma coisa engraçada, que é, até chamam às pessoas os recursos humanos. Como quem diz, há recursos humanos e recursos materiais. Reparem, a lógica é exatamente a mesma. A lógica é a mesma. No entanto, é só para realmente dizer que as pessoas ainda mexem, ainda consomem, ainda falam, não sei o quê. Mas, do ponto de vista empresarial, são recursos. Por isso, simplesmente. Eu costumo dizer assim, o Mexia ganha aquela pipa de massa que todos nós sabemos. Agora eu pergunto, se o Mexia desaparecer, apagam-se as luzes? Não. As pessoas que lá estão não sabem continuar a pôr aquilo. Quem diz um Mexia diz mais não sei quantos tipos daqueles. E as pessoas podem se gerir, as pessoas sabem se autogerir. Nós todos nas nossas casas, a gente não precisa de lá aparecer um tipo que diz como é que se faz, a gente organiza-se, faz aquilo, faz aquilo, as pessoas organizam-se. Como é que deve funcionar um sistema político? Para mim, um sistema político é a gestão da polis, como diziam os gregos. E, portanto, é a gestão da coisa comum. As coisas que nós temos, que temos que gerir em comum.
pá, a habitação, a saúde, a educação, etc. E são coisas comuns. E, portanto, como é que isso pode funcionar? Tem que haver pessoal que gere essas coisas em termos globais. Como é que eu considero um sistema político democrático? É assim, eu já fiz as contas até. Aqui em Portugal, nós resolvimos as coisas, vocês vão ficar a olhar para mim, mas já vão ver que não é bem assim. Eu resolvi as coisas com 600 representantes das pessoas. Punha um representante de cada 15 mil pessoas. Ok? E essas pessoas estavam numa Assembleia da República como quisessem. É evidente que essas pessoas não tinham mordomias. É óbvio. Essas pessoas podiam, a qualquer momento, pisar-se o risco de serem apoiadas pelos tipos que nos lá tinham posto. Não é? Essas pessoas, ao votarem qualquer coisa na Assembleia, previamente, tanto quanto possível, perguntavam ao pessoal lá que dizia, pá, vocês acham? E as pessoas mandatavam, o princípio do mandato. Não é? Depois, outra questão, as pessoas eram eleitas por si. Eu candidatava, mas era eu. Eu podia pertencer a uma associação, um grupo, seja lá o que for, com o Paulo, com aquele, com o António, não sei o que, não interessa. Era eu a que respondia. Não é como esta fantochada, segundo a própria Constituição, só os partidos é que têm capacidade política. Nós somos, como eu costumo dizer, eunucos políticos. Portanto, estamos ali e tal, não sei o quê, mais nada. Isto funcionaria assim. Não é? E, portanto, a representação era essa. Há uma circunscrição de 15 mil pessoas. Não é? É preciso arranjar alguém para representar essas 15 mil pessoas numa Assembleia da República, seja lá o que for. Não é? Muito bem. Candidatava-me eu, candidatava-se aquele amigo ali, aquele e não sei o quê. Cada um esgrimia os seus argumentos e o pessoal escolhia. Algum de nós que fosse eleito fazia a asneira, era a piada. Não é? Vocês reparem que, por exemplo, os referendos cá, para já, e em Espanha ainda é pior, em Espanha só se pode fazer um referendo depois de 500 mil assinaturas. Uma coisa fácil de obter, como é evidente. Aqui fizeram-se 3 referendos, mas por iniciativa do poder, porque não é fácil fazermos um referendo, nem sequer as iniciativas legislativas cidadãs, nem sequer isso é possível, porque eles depois torpedeiam aquilo. A gente pode fazer aqui um texto bonito, arranjarmos as assinaturas todas e chegar lá e a Assembleia da República chegar lá, altera aquela porcaria toda. Eles é que depois compõem o texto. Isto é tudo uma trafonice. É isto que a gente tem que procurar e a alternativa tem que ser baseada nisto. Uma coisa, deixa-me só acrescentar mais isto, talvez seja interessante. Nós estamos um bocado viciados, nós, em geral, na questão das ideologias. Ora, vejamos. O que é que eu penso sobre as ideologias? As ideologias existem e vão existir e devem existir, não tem problema nenhum. Não é? Assim como as religiões. O plano que não sei o quê, não tem problema nenhum. Agora, para a tal gestão dos comuns, das coisas comuns, não são as ideologias que mandam. Não é a partir da ideologia, não sou eu que me vou juntar a este, àquele ou ao outro, na base da mesma ideologia, para impor as coisas às outras coisas. Não é assim que a coisa funciona. Tem que haver um consenso. Não é? Para a resolução das coisas comuns, é preciso fazer uma estrada, é preciso fazer uma escola, é preciso fazer não sei o quê, coisas desse género. E as pessoas reúnem-se e discutem. Agora, para fazer uma estrada ou uma escola, é preciso a gente estarmos divididos em função de ideologias, de crenças, de não sei o quê. Não é, é disparate. É disparate. Há um homem que trata isto muito bem, que já morreu há muitos anos, e teve sorte, já vos vou dizer quem é, o Spinoza. Pois, o Spinoza teve a sorte, na altura, de estar na Holanda, porque se tivesse ainda vivido por aqui... A Inquisição tinha limpo o sebo e o Spinoza não constava dos manuais da filosofia. O Spinoza dizia o que une as pessoas, não é? São os chamados problemas da carne. Porquê? Porque seja a chamada raça, se bem que raça seja uma coisa assim, um bocado idiota, mas enfim, a raça, seja a convicção religiosa, seja a maneira que cada um tem de ver o mundo e as coisas, não é? Toda a gente sente a necessidade de coisas tão elementares como isto. Toda a gente gosta de ter comidinha no estômago, toda a gente gosta de ter um teto de apanhar chuva nem sol, não é? Toda a gente quer ter acesso à educação e à saúde, etc. E isto é assim tão difícil de estabelecer consensos entre as pessoas para resolver este tipo de problemas? Eu acho que não é.